Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok? Me perdoem, provavelmente eu vou espirrar aqui no meio. O resfriado baixou agora também, que esse tempo, ontem tava calor, de repente um moventão, um frio do nada e hoje, olha, aí, não sei, aí aconteceu isso. Bom, me perdoem, mas vamos lá para as histórias de hoje. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, ok? E o primeiro é este daqui, A Mãe e Seu Filho. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, sou seguidora antiga do canal e hoje tenho um relato bem interessante. A minha mãe sempre me contou que tinha um lado mediúnico muito aflorado. E cá entre nós, eu sempre tive muito medo disso. Quando eu era criança, a história que ela mais me contava era sobre um dia em que foi a um velório no interior, daqueles em que o falecido fica na sala de casa. Sei. Ela me contou que precisou dormir com os meus avós nessa casa, porque a cidade ficava longe e já era tarde da noite. Durante aquela noite, a insônia tomou conta dela. Estava muito calor e havia muitos mosquitos, como de costume em regiões de mata. Enquanto todos na casa dormiam, ela não conseguia dormir de jeito nenhum. Até que uma luz muito forte vindo da cozinha chamou sua atenção. Morrendo de curiosidade para saber quem estava acordado às 2 da manhã, engatinhou até a porta do quarto de onde podia ver a luz. Naquele momento, ela me contou que o motivo daquele brilho todo era uma mulher que ela nunca tinha visto, vestida com um robe de seda azul e sentada numa cadeira. Aquilo, obviamente, chamou a atenção da adolescente curiosa, que ficou alguns minutos escondida vendo a cena. Logo depois, um garotinho saiu da sala, vestido apenas de sunga. Chegou na cozinha, pegou na mão daquela mulher e eles saíram da casa de mãos dadas, enquanto o garotinho parecia feliz e saltitante. A minha mãe também disse que não sentiu medo, mas sim uma curiosidade absurda de quem eram aquelas pessoas. No outro dia, no café da manhã, ela contou à minha avó, mãe dela, o que tinha acontecido na noite anterior. Logo, a sua tia chamou sua atenção, perguntando se ela já tinha se aproximado do caixão. E minha mãe disse que não. Com uma expressão séria, então, a sua tia a pegou pelo braço, levou-a até a sala e mostrou quem estava no caixão. Era a mulher que ela tinha visto na cozinha. Naquele momento, a minha mãe ficou gelada e perguntou sobre o garotinho. E aí sua tia respondeu: aquele garotinho morreu há 2 anos aqui na casa. Ele caiu no poço d'água. Por isso ele estava de sunga. Uma observação aqui. Era um reservatório de água dentro de casa, numa área que costumava ficar trancada. No dia do acidente, o garotinho conseguiu acesso a esse local e caiu lá. Desde aquele dia, minha mãe nunca mais pisou naquela casa. Nossa, impactante, né? Era a mãe dele, então ele tava esperando a mãe. E, gente do céu, mas foi assim, tinha uma luz e tal, então, né, ela só viu o espírito da mulher indo com o filho. Interessante. Próximo relato, O Amigo Imaginário, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Entre muitas colegas de trabalho no hospital, tem uma que, apesar de ter quase a minha idade e ser aposentada, ela ainda trabalha com pacientes acamados. Ela veio me visitar nessa segunda-feira e eu, ainda cansada, forcei uma disposição que não tinha e a recebi com um sorriso. Ana e queridos assombrados, eu não quis contar a história da menina do poço de Minas. Ah, é a mesma moça, acho que lembra do relato que ela foi lá, tinha um poço, ela viu uma menina que saiu desse poço e tal, mas ninguém mais viu, né? Mas tinha lá a história de uma menina que talvez tenha sido morta, jogada no poço, essas coisas, sabe?
É esse relato. Então é essa moça. Ana e queridos assombrados, eu não quis contar a história da menina do poço de Minas e nem do quadro do palhaço em frente à minha porta, né? Ela estava muito cansada e eu imaginei que fosse por causa do esforço de cuidar de pacientes acamados. Coloquei bolo e café à mesa e tentei iniciar um assunto mais ameno. Ana, minha amiga, desmoronou num choro e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu sentei ao seu lado, a deixei chorar e depois de alguns minutos e muitos pedidos de desculpas que eu neguei a necessidade, peguei lenços de papel e os entreguei em suas mãos e olhando para cima, mas com voz amiga, eu pedi que ela desabafasse. Ela me olhou, esperando que eu entendesse o porquê dela me procurar. Afinal, como minha mãe, eu herdei a mesma empatia por sofrimentos alheios. Ela se ajeitou na cadeira e começou. Amiga, eu tenho 60 anos e a minha aposentadoria não dá para eu ficar descansando. Aí eu me senti um pouco envergonhada, sabe? Pois eu tenho uma vida relativamente confortável. O meu marido é militar reformado e, apesar dos problemas com o meu neto, eu levo uma vida tranquila. E ela continuou. Pois bem, eu fui ser babá. A menina tem 6 anos, filha única, e seus pais trabalham juntos em um escritório de advocacia. Geralmente eu fico com a menina a semana toda e em 2 semanas de trabalho eu ainda não havia me conectado bem com a menina. Ela vai para a escola pela manhã, os pais a levam e eu vou buscar. A menina é super independente, se arruma sozinha, faz seu trabalho de casa no seu quarto e nesta semana eu fui chamá-la para almoçar e a ouvi conversando. Pensei que ela estava no celular, mas não. Ela estava falando olhando para a parede e dizia assim: por favor, não faça isso que os meus pais vão brigar comigo. Havia um certo desespero na voz dela. Eu entrei como se não tivesse acontecido nada e a chamei para o almoço. Ela se levantou e desceu. Amiga, eu olhei bem para o lindo quarto cor-de-rosa da menina e senti um calafrio. Eu tentei puxar conversa e ela só me respondia com sim e não. Então eu falei: querida, com quem você estava conversando no quarto? Ela levantou os olhos muito azuis e séria me falou: senhora, fique longe do meu quarto. Ela não gosta de você e pode te fazer mal. Ana, eu fiquei chocada com essa história que ela me contou. Mas eu não queria interromper a história, sabe? Minha amiga falou que a partir daí muitas coisas começaram a acontecer. Por mais que a minha amiga tentasse fazer amizade com a menina, pior ficava. As coisas sumiam e apareciam em lugares inusitados. À noite, a minha amiga ouvia passos no corredor, bolinhas de gude rolando pelo chão da cozinha e do corredor. Numa noite, ela ouviu a televisão do quarto da menina ligada e era mais de 2 da manhã. Ela se levantou e foi ver a menina, pronta para pedir para que desligasse a TV. Ana, a TV estava desligada. Não, a TV estava ligada, mas a menina dormia profundamente. A minha amiga desligou da tomada, já que não achou o controle. Deu uma olhada na menina e se preparou para sair. E a TV ligou novamente, agora fora da tomada. Só que a minha amiga, ela lembrou que tinha desligado, né, da tomada. E quando ela olhou de novo para a TV, a menina estava em pé, diante da TV, olhando para ela. Misericórdia, tipo poltergeist o negócio. Ana, foi tudo muito rápido, igual filme de terror mesmo. Ela afirmou que não dava tempo da menina pular da cama e chegar na frente da TV. Então, com uma voz carregada de raiva, a menina falou: deixe ligada, ela tá assistindo. Minha amiga saiu quase que correndo do quarto. Deitou e notou que seu corpo todo tremia. Então, escutou baterem na sua porta. Ela não conseguia nem se levantar para abrir. E as batidas começaram a ficar muito fortes. Não era possível que uma menininha pequena de 6 anos tivesse tanta força. E então, de repente, as batidas pararam.
No dia seguinte, ela relatou tudo à mãe da menina. Esperava uma incredulidade que não veio. Então a mãe sentou com ela e contou que sua filha tinha uma amiga imaginária que era muito ciumenta e às vezes até mesmo violenta. Oi? A menina havia feito terapia por 2 anos e por fim os pais decidiram fingir que nada acontecia. Então minha amiga resolveu pedir as contas. Ela não podia chamar nem padre, nem pastor. Os pais não acreditavam que se tratava de um espírito ruim. E foi parar lá em casa. Então, né? E minha amiga foi parar lá em casa. Após ouvir tudo isso, eu disse que ela fez bem. Com 60 anos, a gente não tem mais condições de passar por isso, não. E é isso. Mais um relato de um amigo imaginário que não é tão imaginário assim. Pois é, meus amigos assombrados. Prestar muita atenção com essa história de amigo imaginário. Existe? Existe. Pode ter, né? Tem o lance do amigo imaginário. Mas pode ser que não seja imaginário. Pode ser que a criança tenha uma mediunidade ou alguma coisa e ela esteja de fato conversando com alguém. Agora, e se esse alguém é mal intencionado e começa a usar essa criança ou fazer né? Então, tem que prestar muita atenção. É complicado quando não acredita, né? Enfim, mas as coisas vão piorando. Pois é, hein? Nossa. Bom, próximo relato, o lobisomem na rua do lado, né? É um moço que nos conta. Olá, Ana e pessoal do canal, meu nome é Fulano, tenho 19 anos e moro em Pernambuco. Hoje quero compartilhar um evento que aconteceu em meados de 2022. Para dar um contexto, eu moro numa área do meu bairro cercado por pastos, matas e plantações. Certa noite de domingo, por volta das 9 ou 10 horas, eu estava no quarto ouvindo música com fones de ouvido e de repente ouvi um barulho estranho, que inicialmente pensei ser o motor de um carro, já que há uma avenida próxima que leva a sítios e granjas. No entanto, percebi que o som não era normal. Então me levantei e fui para a sala. Lá vi a minha mãe e a minha irmã paralisadas, ouvindo o mesmo barulho. Perguntei o que estava acontecendo e elas fizeram um sinal para eu ficar quieto. O som era uma mistura grotesca de um porco com um motor de carro velho. Às vezes parecido com uma pessoa roncando. Olha, era tão alto que parecia ecoar no peito da criatura. O barulho vinha da rua ao lado, subindo e descendo. E sempre que passava um carro ou alguém, o som cessava, até que a pessoa ou o carro se afastasse. Isso durou a noite toda e continuou assim por cerca de 1 semana. Eu, sendo um notívago, passei a observar a rotina daquele som. Ele começava a subir a avenida por volta da meia-noite, vindo das fazendas, e permanecia na rua ao lado até quase 3 da manhã, quando seguia mais para dentro do bairro. Por volta das 4 da manhã ele voltava e ficava mais um pouco antes de desaparecer. Quando o barulho parou, eu fiquei aliviado, pensando que nunca mais ouviria aquilo. No entanto, uma noite, o meu pai, que não mora conosco, voltou bêbado para passar a noite. Eu, o único acordado, fui abrir a porta para ele. Estava assustado, pois temia que o barulho pudesse recomeçar. E eu falei para ele entrar logo, mencionando que havia um estranho por aí. Meu pai, apesar de bêbado, respondeu que era apenas uma invenção popular e que eu estava acreditando em histórias. Naquele momento eu ouvi um barulho vindo do outro lado da avenida, onde algumas pessoas costumam jogar lixo. Parecia que alguém havia jogado uma bolsa no chão com força. Meu pai desceu da moto e foi investigar, embora eu implorasse para que ele não fosse. Ele foi até a esquina e eu o observei pela grade da casa. Então vi ele tomar um susto e começar a correr, com um vulto negro passando atrás dele, fazendo um barulho similar àquele som fazendo um barulho similar ao som de uma vara sendo agitada no ar.
Meu pai correu como nunca antes, pálido e com os olhos arregalados, e empurrou a moto, que era pesada, como se fosse uma bicicleta. Eu tranquei a casa e perguntei o que havia acontecido. Ele se sentou na cozinha ainda assustado e me contou que ao virar a esquina, ele viu um cão negro, em pé, grande e com os olhos brancos e brilhantes. A criatura correu em sua direção e desde então o lobisomem nunca mais apareceu no nosso bairro. Eu ouvi relatos de algo semelhante perseguindo alguém de moto e tenho outros relatos de lobisomens e seres estranhos que eu ouvi da minha família e de vizinhos. Espero que o meu relato não tenha ficado muito longo ou chato. Obrigado pela atenção. Um beijo pra você, obrigada. Muitos relatos a gente tem aqui, né, de lobisomens. E olha só, esse daí também tem bastante, né? Próximo relato, o quadro. É uma moça que nos conta. Olha só, gente, relatos de quadro. Eu gosto. Olá, Ana, Matheus, tudo bem com vocês? Tudo certo? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 22 anos e sou de Minas Gerais. Antes de começar, eu quero agradecer por ser tão boa no que faz e por ser minha companhia de trabalho. Um beijo pra você, obrigada, imagina. Bom, esse relato aconteceu aqui mesmo em Minas Gerais, com a minha mãe. Ela sempre conta essa história emocionada e eu acho muito interessante. A minha mãe conta que quando estava grávida de mim, já no finalzinho da gestação, com 9 meses, ela já tinha um irmão, que na época tinha 13 anos. E apesar de já ter um filho, ela estava com muito medo e muita insegurança em relação ao meu parto. Pois antes de engravidar de mim, ela havia contraído uma infecção em uma cirurgia de apêndice. Ela estava bastante ansiosa e temerosa sobre ter que passar novamente por uma sala de cirurgia. Não era uma gravidez de risco, mas o medo era grande. A minha avó sempre foi muito religiosa, muito católica. Aliás, até hoje, com 88 anos, ela é a pessoa com mais fé e devoção que eu já conheci. Com esse medo de ter que enfrentar uma cirurgia novamente, a minha mãe pediu à minha avó que rezasse um terço, para que rezassem um terço juntas, para pedir proteção divina e que tudo corresse bem. Minha avó foi até a casa da minha mãe e apenas as duas rezaram o terço com muita fé. Depois tomaram um café e conversaram. Por volta das 3 da tarde, a minha avó foi embora. Logo após, minha mãe, já cansada, com aquele barrigão de 9 meses de gestação, deitou-se no sofá, sozinha em casa, e deitada, em voz alta, ela pediu a Deus que aguardasse do que estava por vir. Então cochilou. Acordou com um barulho vindo da parede da sala onde estava. Ao olhar, ela viu um quadro de Jesus misericordioso que estava pregado na parede, sair do prego e descer até o chão. Repare, ele não caiu. Ele saiu do prego e desceu até o chão. Aqui, ó. O quadro não caiu de uma vez. O prego permaneceu na parede e o quadro deslizou lentamente até o sofá, ficando perfeitamente alinhado no chão, como se alguém o tivesse colocado ali com cuidado. Ao mesmo tempo, um aroma de rosas, nunca antes sentido por minha mãe, invadiu a sala. Ela só conseguiu chorar de emoção e sentir uma paz e uma segurança inexplicáveis. Só no dia seguinte contou à minha avó o que havia acontecido. E a partir desse momento, ela teve certeza de que o parto seria tranquilo e realmente, graças a Deus, tudo correu muito bem. Esse relato a minha avó e a minha mãe sempre me contam e eu adoro compartilhar com as pessoas, pois é algo muito bonito. Quando estamos inseguros e com medo, devemos chamar a Deus, pois Ele escuta as nossas aflições. Acredito que o que aconteceu foi de alguma forma um sinal para que a minha mãe ficasse tranquila, pois tudo ia correr bem. O que você acha, Ana? Será que foi um anjo ou algo do tipo? Como que o quadro poderia levitar lentamente até o chão? Se ele tivesse caído, seria de uma vez, né? Não deslizando como fez. Ela deixou uma foto do quadro que desceu até o chão. Até hoje ele está aqui decorando a parede. É um quadro lindo de Jesus misericordioso.
Obrigada, espero que selecione o relato. Ok. Bom, é um quadro muito famoso, né? De Jesus, que ele tá assim, né? E tem umas faixas coloridas, azul e vermelho, assim, que sai do peito, né? Do coração dele aqui, enfim. O que eu acho que sim, a espiritualidade deu um sinal, mostrando, por exemplo, ali como o quadro de Jesus, como ela estava pedindo a Deus, a Jesus, que corresse tudo bem. Acho que foi uma espécie de sinal mesmo, para falar, olha, eu tô aqui, né? Estou próximo de você, né? Talvez seja isso. Alguma coisa assim. Sim, um sinal para dizer que sua oração foi ouvida, algo assim, né? Se foi um anjo ou não, né? A espiritualidade, né? Que não sei. Sim, podemos chamar de anjo também, acredito. Mas é muito legal, né? Muito interessante. Olha só. Vamos para o próximo relato, que é: a morte é um carteiro que nunca erra o endereço. Eita, credo! Oi, Aninha, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, esse relato aconteceu com a minha avó e com a minha tia. Ana, acredito que quando chega a nossa hora, realmente não tem mais nada para se fazer. É verdade. A minha avó contava que há uns 30 anos, uma tia minha era uma moça linda. Todos a amavam pela doçura. Por onde ela passava, cativava olhares de rapazes e tudo mais. Era uma moça comportada, mas aos 18 anos aproveitava muitas festas e bailes que havia na região, com o intuito de arrumar um belo par de calças e se casar. Numa sexta-feira de manhã, como num dia qualquer, rotina da casa, minha mãe, recém-nascida inclusive, minha tia ajudava minha avó com os afazeres e a minha avó dizia que a minha tia estava com um olhar distante, meio cabisbaixa, sabe? Então minha avó perguntou: Nossa, mas por que tão distante, menina? Muda essa feição, pois homem nenhum gosta de mulher sem brilho. Nisso, a minha tia parou o que estava fazendo, virou-se para minha avó e respondeu: Mãe, eu sei que eu vou morrer antes de casar. Eu gostaria de pedir 2 coisas. A primeira, que não fiquem tristes. É a única certeza que temos, não é? Eu vou em paz. A segunda coisa, eu peço que me enterrem com um vestido de noiva, um bem bonito, rodado, igual de princesa, pois eu sou virgem e tenho certeza que não vou realizar o meu sonho de me casar. Pelo menos me ajude a realizar o sonho de vestir o vestido. Gente do céu, imagina a mãe ouvindo isso. Fala, cala a boca. Não, para com isso, que é isso? Minha avó, impressionada com tudo que minha tia falou, brigou com ela. É o que eu tô falando. Não, o que é isso? Fecha essa boca, menina, tá louca? Brigou com ela, mandando ela virar a boca pra lá ao mesmo tempo que batia na madeira, afirmando que ela casaria sim e que era pra ela parar de falar bobagem. À tarde do mesmo dia, vieram amigos da minha tia chamando-a para ir a uma represa, onde fariam um piquenique, uma fogueira, uma roda de viola e iriam acampar no local. E ela foi. Minha avó ficou em casa, pensando em tudo que ela havia pedido de manhã. Ela meio que se sentiu arrependida de ter deixado ela ir, sabe? Estava com o coração apertado, aflita. Tentou esquecer aquele sentimento, pegou minha mãe, bebezinha, e foi fazê-la dormir. E acabou dormindo também. Minha avó conta que sonhou. Sonhou com a minha tia, falando que não era para esquecer os pedidos dela e afirmou que a amava muito. Nisso, a minha avó acordou num pulo, com trovões e muita chuva. Ela levantou, tomou uma água e sentou no sofá, preocupada e aflita com o seu sonho. Nisso, ela ouviu baterem na porta da frente. Ao abrir a porta, eram os amigos que a minha tia havia saído, com quem minha tia havia saído, vindo avisar que antes da chuva minha tia estava num tronco que era caído assim em cima da água, que imitava um tipo de um deck. E a parte que ela estava em cima quebrou. Minha tia caiu na água e ninguém a viu caindo.
Disseram que sentiram falta dela após meia hora. Não ouviram ela se debater, nem ouviram a madeira quebrar. Inclusive, esse caso foi bem repercutido na época, porque foi muito suspeito, né? Enfim, minha avó, desesperada, deixou minha mãe com uma das noras, que era caminho, e foi para o local. Havia carros de polícia e outra parte do grupo em barracas, tudo isso debaixo de uma chuva que nunca tinham visto. Os policiais e o resgate falaram para minha avó que por conta da chuva e por estar muito escuro, eles continuariam as buscas de manhã, mas já era certeza que a minha mãe já teria partido. Ali a minha avó dizia que não escutava mais nada e ela ficou lá até o amanhecer e continuaram as buscas. Ela ficou lá até o amanhecer e continuarem as buscas até encontrarem. Amanheceu e logo a acharam, presa aos troncos de uma árvore no fundo da represa. Minha avó, sem acreditar, chorou como uma criança, sabe? Abraçada com sua filha, que parecia que estava dormindo, tranquila e em paz. Um dos carros da polícia perguntou se a minha avó gostaria de uma carona para ir até em casa buscar alguns documentos para começar os trâmites para o hospital, funerária, enterro, etc. Minha avó aceitou. Quando chegaram em casa, mais um susto. Um monte de gente na sua porta, preocupados, pois não sabiam se havia gente em casa. O barranco que ficava ao lado da casa da minha avó desabou. E, pasmem, só atingiu o quarto onde a minha tia dormia sozinha. Aninha, se a minha tia não tivesse ido com seus amigos para essa represa, provavelmente ela teria partido, soterrada naquele mesmo dia. É aquilo que a minha avó sempre dizia. A morte é o carteiro mais perfeito que existe, pois nunca erra o endereço. Bom, Aninha, sei que não tem nada assim de sobrenatural. Ah, tem sim, como ela sabia. Por que ela disse aquilo? Mas eu sempre achei interessante. E não só minha tia, mas outras pessoas da minha família já avisaram que iriam partir. Inclusive a minha avó também. Espero que vocês gostem. PS, minha tia foi sim enterrada com o vestido de noiva. Gente do céu. Peraí, deixa eu mandar um beijo para as bebezinhas dela de 4 e 3 anos que ouvem os relatos desde a barriga e que pediram um beijo. Beijo para as pequenas aí de 4 e 3 aninhos. E vamos agora para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje. E este é... Peraí. É a mesma moça do relato que eu acabei de contar aqui, tá? É a mesma moça. E pelo que eu entendi, é a mesma moça. Doces de Sete Além? Olá, Aninha, como vai? Estou postando este relato em nome de uma amiga minha que me contou essa história e pediu para eu contar para vocês porque ela não quer se identificar. E agora é ela contando. Ok. Bom, essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Nessa época, os meus pais trabalhavam e quem ficava comigo em casa era minha irmã, de 17 anos. Ela tinha depressão. Ficava o dia todo no quarto e meio que não ligava para mim. Então isso me dava alguma liberdade para sair e brincar na rua com as crianças vizinhas. Eu não sei como é hoje, mas nos anos 90 era bem comum crianças brincarem na rua sem supervisão de adultos. É verdade. Um dia eu estava entediada porque nenhum dos meus amigos podia sair, então eu decidi ir comprar um docinho. Tinha um bar 3 ruas à frente e uma padaria na rua de trás. Essa padaria era literalmente na rua de trás da minha. Nem precisava atravessar a rua para chegar lá, era só dar meia volta no quarteirão. Então eu fui nela, já que era mais próximo ali, né? Cheguei na padaria e achei estranho, porque o doce que eu queria estava muito mais barato do que o de costume. Mas quem é que vai reclamar disso, não é mesmo? Fica quietinha, aproveita a promoção, filha. Meu dinheirinho deu para comprar vários doces e salgadinhos dessas marcas genéricas e baratas. A padaria era velha, estranha, suja, fedida,
com a tinta da parede toda descascando. Mas era nos anos 90, né? Muitos estabelecimentos de bairro eram mais ou menos assim. O velho do balcão foi meio grosso ao me atender, mas eu nem liguei. Eu acho que é legal informar que eu nunca havia entrado lá antes, tá? Eu só tinha passado na frente. Mas eu já sabia que o lugar era feio, porque às vezes os meus pais mandavam os meus irmãos irem lá para comprar pão, refrigerante ou cigarro. Anos 90, tá, gente? Sim, a gente andava de carro sem cinto e comprava cigarro para os nossos pais. Eu só não imaginava que o lugar era tão feio. Quando saí da padaria, fiz o caminho de volta e a minha casa não estava lá. Olha, eu juro que eu não atravessei a rua, nem fiz um caminho diferente. Aí eu comecei a dar voltas no quarteirão procurando minha casa. Mas ela simplesmente não estava mais ali. E as casas dos meus vizinhos estavam diferentes, pareciam mais antigas do que eu me lembrava. As árvores estavam nos mesmos lugares, mas sem folhas, meio secas. Não havia ninguém na rua. Toquei a campainha da casa de alguns vizinhos, mas ninguém respondeu. Nem os cachorros que ficavam latindo em algumas garagens estavam mais ali. Entrei em desespero e quase comecei a chorar, mas lembrei que eu tinha passado por um orelhão em uma das voltas que eu dei. Fui até ele, rezando para não ter quebrado, né? Para não estar quebrado. E aí eu liguei a cobrar para minha irmã, dizendo que eu me perdi e pedi para ela me buscar. Ainda bem que ela estava acordada nessa hora e bem irritada disse para eu esperar na frente da padaria. Eu fiquei lá esperando e alguns minutos depois eu vi a minha irmã chegando. Dava para sentir a irritação dela de longe. Fui correndo até ela e voltamos juntas. E dessa vez a nossa casa estava no lugar certo e tudo estava normal. Ela ficou me chamando de burra e lerda por não conseguir voltar sozinha da padaria, já que era só virar o quarteirão. Nós passamos o resto da tarde vendo filmes e comendo as porcarias que eu comprei. Eu nem falei nada sobre o que eu vi, já que ela ficou brava comigo e eu não queria problemas. Eu nunca mais quis ir a essa padaria de novo. Bom, Aninha, é isso. Espero que gostem. Um beijo pra você, obrigada. E nem contou também do preço dos doces. Então, será que tudo isso você acabou entrando nessa padaria e indo pra uma outra dimensão? Ai, nunca mais voltou na padaria pra saber se era mesmo assim? Porque talvez ela fosse, né, meio capenga, assim, mas nem tanto. E aí agora, nessa outra dimensão, ela era bem judiada, assim, né? Assim como estavam as outras casas, as árvores e tal. Então, provavelmente ela deu um pulinho numa outra dimensão. Será que 7 além? E aí, já aconteceu algo assim com vocês? Conta o seu relato pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.